Vamos ver. Me Olá! posicionar aqui. Eu tô de a caráter. Pô, bacana demais. Eu não tinha visto essa blusa, você não tinha me falado. Não, é do nosso projeto Mulheres de Valor. É um grupo Que de bacana. empresárias, né? Empresários e alguns empresários também, mas a maior parte são empresárias que se juntaram para fazer uma campanha aí bem bacana. Que bacana. Enfim, depois eu conto mais um pouquinho sobre Vamos isso. lá, vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Como dizia os antigos. O que que acontece? Hoje eu tô aqui com a primeira convidada das nossas lives e uma convidada muito especial, uma advogada que eu admiro demais e, além de tudo, minha amiga, minha comadre, uma pessoa de extrema confiança que eu amo, Mayra Monteiro. Bem-vinda, minha amiga. Se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho de você. Obrigada, Leozinho. Suspeita, né? Eu estar aqui para poder conversar com você. Mas eu vou tentar compartilhar um pouquinho as minhas experiências, né, as minhas vivências aqui com o pessoal. Bom, eu vou até mudar agora, acho que minha apresentação, né? Hoje eu me sinto muito mais uma empresária da área jurídica e advogada do que somente advogada, Que bacana. né? É, professora palestrante, já fui bancária, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E tenho uma família linda, eu, meu marido e minha doguinha, É isso aí. e em resumo, muito É isso resumido, aí. é isso aí. Bom, o tema de hoje, para quem na hora que eu falei não estava online, é o Outubro Rosa. Estamos aí dia 1º de outubro, um mês que trabalha muito a questão da conscientização do câncer de mama e da saúde da mulher. E acaba que ele passa a ser representado não só pela questão da saúde da mulher, mas da mulher como um todo, né? E por conta disso, nós chegamos aqui à conclusão, eu e você, boto você no meio porque também surgiu a ideia da sua parte, de fazer uma live para falar um pouco dos desafios que a mulher advogada enfrenta no mundo jurídico, e não são poucos, porque além dos desafios que todos nós enfrentamos, elas ainda sofrem uma série de outros fatores que nós vamos comentar a partir de agora. Eu queria já puxar o papo para um lado que eu até fico muito preocupado, porque agora eu sou papai da Helena, né? Da minha querida filha, e eu Minha tenho, tia, tia. e eu tenho muito medo desse mundo que ela tá nascendo, que ela vai crescer, cara, porque eu vejo muito assédio, eu vejo muito machismo, assim, muita coisa, muito problema que as mulheres passam em todos os meios profissionais, mas na advocacia, que é o nosso meio, é um negócio muito complicado. E assim, Meu amigo Lucas Fonseca aqui, ó, mandar um beijo para ele aqui, prestigiando a nossa live. é isso aí. Bem-vindo, Lucas. Vamos prestigiar essa live aqui com a gente, todo mundo junto. E se você tiver algum comentário, já coloca aqui embaixo, né? Aproveitando essa deixa. E a gente Na vai. verdade, tem mais gente aqui, ó, Aretusa, minha sócia, meu Estão querido aí? Vinícius, aham, muita audiência na JP juntos, Josi, tem Bacana, a galera bacana aqui conectando. bacana. Bem-vindo todo mundo. Obrigada, gente. Bem-vindo. Obrigado por prestigiar esse final de noite de quinta-feira com a gente. Vamos bater um papo bem bacana. E aí, Mayra, eu queria te perguntar se você já teve contato com esse tipo de problema que a gente vive, na questão do machismo ou alguma situação que degradou você como mulher ou alguma amiga que você tenha visto nesse mundo jurídico? Léo, a gente até trocou uma ideia, né, com relação a isso previamente, assim,
Eu não tenho nenhum, nenhuma coisa assim em específico que tenha me marcado nesse sentido do fato de eu ser mulher e isso me. Ah, não, minto, teve uma situação sim, tá? Agora você falando, você sabe que eu lembrei disso? É, Teve uma situação muito desconfortável que eu passei, que eu fui fazer uma audiência fora, né? E o representante da empresa ficou dando, da empresa, representante da empresa, não dono da empresa, né? A pessoa que estava representando a empresa ficou me cantando. E aí, só que aí o que eu falo pra você, né? Aí assim, é muito questão de ponto de vista, entendeu, Léo? Assim, eu não tô falando que as situações elas não acontecem, não estou falando que as mulheres não são assediadas e não estou minimizando esse cenário, muito pelo contrário. Nem as questões relacionadas a machismo também, tá? Só que eu sempre, aí, numa situação igual a essa, eu reagi, entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa coisa de ser muito particular, meu, né? Aquela história de não levar, como é que o pessoal fala? não levar desaforo pra Desaforo para casa. casa, Aham. não levar desaforo para casa. Eu te Eu conheço, falo, né? Isso eu sei o que é, que esse cara deve ter passado. isso é muito particular, entendeu? Só que Com assim, certeza. a gente estava falando sobre gratidão, essas coisas hoje, e hoje eu tenho meu marido aí, a gente está junto há quase 10 anos, e ele não teve essa criação, essa perspectiva dentro da casa dele com relação ao machismo. Então eu não vivo isso dentro de casa, tá? É, e eu acho que isso também influencia muito. Eu acho que no dia a dia, quando a gente está na advocacia, também a pessoa, né, o inverso, né, como que a pessoa foi criada, não que isso seja justificativa, né, mas eu acho que vem muito disso, das gerações anteriores, que às vezes coisas que não se tinham, a gente não tinha o conhecimento, entendeu? Sim, E eu. aí aconteciam coisas que a gente não achava que era, entendeu? E aí hoje em dia a gente vê, a gente já fala, caraca, Você que não liga, né? porcaria. Você não liga uma coisa com a outra. Eu vou te falar, eu conversando com uma a grande amiga também que trabalha junto comigo aqui hoje sobre esse tema, até para saber a opinião dela de qual caminho a gente poderia tomar para essa live. Ela até falou comigo alguns casos que ela passou como advogada, entendeu? Casos em que ela trabalhava num lugar e todo dia era fio-fio, era, sabe, assédio mesmo, assim, e ela acabou que ela, no final, ela não aguentou de de tanta apurriação, vamos dizer assim, para usar uma Uhum. palavra tranquila, ela pediu para sair, cara. Entendeu? E tipo, teve que dar o viés na vida dela por conta disso. E é um negócio que é muito doido, porque a gente pensa em milhares de situações que a gente pode passar no mundo profissional, mas a gente nunca está preparado. Eu imagino que a mulher não esteja preparada para passar sobre, assim, é complicado, porque É complicado. Eu vou te trazer duas perspectivas agora, tá? Eu vou te trazer a perspectiva da minha atuação como advogada e da minha, assim, eu como cliente, né? E da minha atuação eu empresária. Por quê? Eu já tive casos, né, de assédio sexual. Hoje, o foco, né, da advocacia que eu atendo é empresarial, mas eu já fiz para trabalhador. Já fiz essa questão de atendimento de assédio sexual, só que a prova ela é muito difícil, ela é muito complicada. E muitas vezes, foi o que eu falei para você, a questão da perspectiva também. Muitas vezes a pessoa acha que não foi nada demais. Só que, assim, a questão do direito da pessoa, sim, a violação dela está ali no limite, né? sim, O meu direito, o seu direito acaba onde começa o meu. sim. Então, eu acho que acontece muito isso. Então, a gente vê muito isso, a gente vê muito preconceito, e aí eu sempre penso isso, porque foi um processo que foi julgado há uns 5 anos atrás. E eu acredito que se tivesse sido julgado hoje, o julgamento seria diferente. A visão com relação a esse processo seria diferente, tá? Então, se eu fosse falar assim com relação a algum desafio,
teria sido talvez esse processo que foi muito, muito difícil na época, né? E a Entendi. gente não conseguiu fazer a prova. Essa que foi a verdade, ela não foi E às suficiente, vezes até porque a esses prova também ela atos, é fraca, né? quando eles acontecem em ambientes escondidos, né? O assediador, ele tem esse perfil, né? É, um outro, Ele não... uma outra situação que essa minha amiga ela estava me relatando é que existe muito aquela questão de que no mundo jurídico, e isso assim, existem exceções, mas a exceção ela sempre confirma uma regra, né? No mundo jurídico a gente vê muito o homem como sendo aquele que é o figurão que está na posição de representação de algum cargo. E a mulher Sim, sempre, sempre não, mas em regra fica na questão operacional e fica é isso aí. na questão abaixo do homem. Isso é praxe, assim, pelo menos na Aí eu minha vou visão. falar, né, e aí as perspectivas, a questão da mulher. Não, porque eu vou contratar a mulher, ou a mulher vai ser melhor do que... Mas a mulher, ela fica de TPM todo mês. Mulher pode engravidar, Cara, né? Vai ter filho, vai ter que ficar em casa. Então, e eu vou te falar, isso a é de gente já ignorância ouviu isso de tremenda. cliente. Sério? E a gente já ouviu isso de cliente. A gente ouve, lógico que ouve, Isso né? A gente ignora, a gente tenta falar, e orientar, né? Falar, você, né? e você é uma pessoa que eu, como eu conheço muito bem, eu acho que você já deve ter passado por essa situação. Exemplo, homem, quando ele é incisivo, ele é forte, ele vai e promove a defesa do seu cliente com afinco, com força. Ele é o cara. Olha lá o advogado, não sei o quê. A mulher é barraqueira. Quando a mulher faz isso, ela tá de TPM, ela é barraqueira, Ela é ela louca. Cara, que isso, entendeu? Tipo assim, esses desafios do dia a dia, da prática mesmo, isso aí é prática do pé descalço no chão, entendeu? É o raiz, o advogado que vai lá todo dia no fórum, bonitinho, fazer audiência e tal. E eu sei que você é uma advogada que faz esse tipo de trabalho com muito amor, com muito afinco. E eu fico imaginando o que você já deve ter passado, né, cara? É difícil. É, Aí é difícil, e aí eu vou te falar uma coisa que as mulheres falam muito de sororidade, não é uma coisa que eu gosto muito de me aprofundar, porque eu não me conhe... eu não me considero uma pessoa, como é que eu vou te falar, né? Hoje em dia todo mundo rotula tudo e tudo é você não gosta de polarizado, então rótulo. você não me... Não, eu não me considero uma pessoa feminista ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu apoio constantemente outras mulheres, eu apoio as minhas amigas que são empreendedoras e outras também que não são. Mas por que eu não faria? É, Aí todo mundo fala que mulher está sempre competindo com eu outra. entendo A minha exatamente. pergunta é, mas por que eu não faria isso? Porque na minha cabeça não faz o menor sentido não fazer, tá? E eu tenho certeza que você apoia porque você vê naquela profissional, você não vê uma mulher ou um homem, você vê uma pessoa que trabalha duro, Sim, uma pessoa que está ali se debruçando, se esforçando para dar o melhor e, poxa, você apoia essa pessoa, independente se ela é homem ou mulher. Eu entendo perfeitamente. exatamente, exatamente. E aí, sim, a gente vivencia isso dentro da advocacia, a gente vivencia também essas questões de competição feminina, assim, a gente já deu para perceber, não é só machismo, a gente vê também isso, Uhum, tá dentro da advocacia, uhum. tá? Essa daí tá aí porque o marido é rico, não faz nada porque o pai banca tudo, né? Já me perguntaram diversas vezes se foi o Douglas que bancou a estrutura do escritório. Cara, isso é de um mau gosto, para não falar uma palavra muito pior, que não tem tamanho, cara. E é complicado porque agora sim eu queria já começar a entrar na questão do exemplo. Por que que você está aqui hoje? Você está aqui porque eu conheço a sua história. Eu sei da onde você veio e eu sei que não foi o meu querido amigo Douglas que bancou absolutamente nada para você. E você é para mim já para mim um exemplo. E eu trago você aqui
com uma questão já pensando assim, que, voltando, eu sou pai de uma filha maravilhosa que vai crescer e eu quero que ela esteja rodeada de exemplos, exemplos fortes, de mulheres fortes, empoderadas, entendeu? E eu vejo você muito nesse perfil. Então eu queria te perguntar agora da onde a Mayra veio, como ela começou. Eu sei essa história, mas quem está assistindo a gente não sabe e eu tenho certeza que vai ser fantástico você compartilhar isso com a gente. Eu costumo contar essa história assim bem brevemente quando eu dou palestra e tal, assim, até para poder criar uma empatia com as pessoas perceberem, assim, porque às vezes a pessoa acha que você está lá na frente, às vezes você está até aqui numa live falando, e que tudo aconteceu assim rápido, né? Que as coisas foram acontecendo e que você chegou onde você chegou e você não passou perrengue nenhum, É. né? É, assim, durante a época da faculdade, eu era bancária, eu era concursada da Caixa Econômica Federal. E ainda durante a faculdade eu tive algumas dificuldades bem grandes de relacionamento com a família e tal. Hoje tá tudo bem, graças a Deus. Mas na época eu tive, e assim como muita gente, né, passei muito perrengue financeiro. Aquela história que você tinha que pensar assim, ou eu uso dinheiro para poder tirar xerox, ou eu comia alguma coisa no lanche da faculdade, né? Eu falava assim, você era bancário, você ganhava muito bem. Eu falei assim, gente, técnico bancário, quando eu comecei, era muito pouco, pagando a faculdade sobrava muito pouco, mas Nossa. enfim. E aí começou assim, e aí assim, né, até a pergunta lá, né, passei na OAB e agora? Que eu acho que muita gente se faz essa pergunta, Ah, passei na OAB, e agora? o nome do curso. É sugestivo, né, o nome do seu É. curso, passei na OAB agora. E aí na época eu era concursada da Caixa, e tinha acabado de pegar minha, na verdade, tinha acabado de pegar minha carteira, e eu fiquei um ano nessa de o que eu faço, né? Sim. Vou largar o emprego público que me dá estabilidade Estabilidade, né? mas eu já não era feliz, entendeu? Mas eu não era feliz só pelo lugar onde eu estava, né? Assim, que eu fiz grandes amigos lá, inclusive um deles é meu padrinho de casamento, mas pela eu vou falar igual o Lucas fala no curso dele, eu não cabia mais ali naquele lugar, Uhum. né? Eu não me sentia mais parte daquele lugar. E aí eu pedi demissão. Tomou E o resumo coragem, muito resumido foi isso, pedi tomou demissão. coragem e foi embora. Seguiu o caminho. É, pedi demissão, aí inicialmente eu comecei com outro projeto em paralelo à advocacia, que não deu certo, Que projeto né? é Mas esse? aí já Fala fui, um pouquinho, esse aí eu não conheço, não. não, quando eu saí da Caixa, eu saí e eu tinha a expectativa de entrar numa sociedade para essa questão de correspondência bancária. Eu Entendi. tinha um know-how muito grande dessa parte de financiamento, entendeu? Uhum. Foi quando estava o boom do Minha Casa Minha Vida. Nossa, quase que eu falo Minha Casa Minha Dívida. Minha Casa Minha Vida. E os empreendimentos bombando. E aí a Caixa, na época, estava lançando essa questão dos correspondentes bancários, era tudo muito novo, né? E eu estava sempre correndo atrás ali de aprender coisa nova. Sim. E aí eu saí com essa perspectiva. E em paralelo, né, essa foi uma das coisas, em paralelo eu comecei a advogar, pegava coisas pequenas e tal, vou dizer que eu ganhei dinheiro nessa época, eu tenho processo dessa época até hoje. E Eu tô tentando, que eu como tô é que você tentando ganhar chegou nessas dinheiro. causas? Agora uma pergunta, sério. Séria não, uma pergunta verdadeira. Como é que você chegou nessas primeiras causas? Passei na OAB, e aí você estava ali, a sua família não tem nada a ver com direito, nem nada. Você estava Não. ali, e você também não tinha na época, porque você era bancária, estava no banco. Como é que foi esse início? Você pegou essas causas como, assim? Léo, assim, dentro do banco eu criei uma rede de relacionamento interessante, né? Querendo ou não, as pessoas me conheciam pela qualidade do atendimento e tudo mais. É,
E uma coisa que é a realidade, o pessoal fala que parente é igual carne do dente, mas no começo vem muitas indicações dos parentes, né? Entendi. É, e assim, com o tempo a gente vai amadurecendo e a gente vai percebendo que questões particulares ou de pessoas muito próximas não faz muito sentido que a gente tome conta dessas causas, porque a gente se envolve emocionalmente. Com Às vezes certeza. a gente quer ajudar tanto a pessoa que a gente acaba atrapalhando. Então, é melhor, às vezes, a gente colocar um colega, fazer parceria, né, que eu acho que isso é uma coisa que na advocacia também não se via e hoje já está tendo uma outra visão. É você fazer parceria com um colega e falar assim, cara, olha, essa aqui eu prefiro não fazer, ou porque eu não sou especialista na área, ou porque você é muito próximo de mim. Então, eu prefiro que você. Vou te indicar uma pessoa para você poder. Um conhecido que atue na área, enfim, para poder atuar. Sim. E aí veio assim, né? Como conhecido daqui, outro conhecido de lá, vai pegando juizado especial. A gente pegou na época, foi uma ação da Gol muito grande. Sim. Foi foi um voo que meu marido não, foi sócio do Douglas do meu marido que ficou, dormiu em aeroporto, um monte de coisa assim. Aí eu lembro que foi uma galera na época que ele indicou para mim, e aí isso daí começou a ganhar roupagem. Só que eu ainda não dava. Eu acho Não te que se eu encaixava ainda, né? pudesse, não me encaixava ainda. E aí, se eu pudesse falar com as pessoas, aí falar com as mulheres, né? Eu acho que isso eu percebo do que eu estou te falando de experiência das outras pessoas, porque eu ainda não sou mãe. Mas eu percebo muitas vezes que às vezes a mulher ela tem medo de dar um passo à frente, porque ela tem a questão financeira, às vezes tem a questão da maternidade, né? E às vezes isso ela fica receosa de dar um passo à frente, não dá certo. Querendo ou não, você tem ali um outro serzinho que é a sua responsabilidade, né? Então, assim, você começa a mudar um pouco a perspectiva. Mas aí eu posso colocar aí o escritório como um exemplo, né? Apesar de eu não ser mãe, a Aretusa é mãe. Então, Sim. nós somos duas mulheres, né? Sócias e aí empreendendo. Um escritório formado só por mulheres. Coincidentemente, as associadas também são Coincidentemente. mulheres. Coincidentemente, Coincidentemente. só tem mulher, cara, lá no escritório. A pessoa já perguntou, vocês não contratam homem, não? Eu falei assim, cara, até agora não teve nenhum que passou na nossa seleção. Eu acho que não é pelo gênero, não tem. Cara, Isso aí é. agora você falando, talvez, assim, eu não sei, quando vocês fizeram a seleção, até que a Natália, grande advogada também, beijo Natália, se estiver vendo a gente, forte abraço, ela foi contratada, eu não sei se também tiveram homens que mandaram currículo e tal, Acho que um só. porque Na época, um só. você sabia que pode ter sido reflexo justamente por ser duas mulheres às frentes do escritório e homem não pode trabalhar. Como é que eu tenho uma chefe mulher? Visão machista, sabe? Isso pode ter Eu nunca acontecido. tinha parado para pensar nisso. Não, Para eu você também ver o não. tanto que eu sou desconectada, Eu assim, também não, mas dessa. eu tô Eu não pensando tinha. agora com a gente Mas faz sentido. abordando esse assunto com a perspectiva que a gente está tomando. Faz muito sentido, entendeu? Mas vamos lá, continua. Você estava lá, começou a sua advocacia, e aí? E Pegou aí, seus primeiros casos? mas aí não tava legal. E aí, se eu pudesse falar, e aí eu vou falar assim, a minha experiência, né, Léo? Assim, as Sim, pessoas saem do o curso de direito não te ensina a gerir um escritório, não te ele ensino. não te ensina gestão financeira, não te ensina gestão de tempo, não te ensina em questão de produtividade, E não te você ensina toma o que é um muita fluxo de porrada. caixa, o que é um DRE, o que é nada E disso. você toma E aí, muita porrada no início. muita, Nossa. muita, muita. E aí, se eu pudesse chegar para uma pessoa, e lógico, né, Léo, isso também vem muito do perfil da pessoa. A pessoa também ela tem que se entender e perceber qual que é o perfil dela, porque tem gente que tem um perfil para trabalhar para alguém. Ela vai trabalhar ali como advogado para um E escritório tá e ela tudo vai ser bem. feliz E ali tá e tá tudo tudo bem. bem. Exato, exato. É. E se eu pudesse falar com a pessoa, mesmo aquela pessoa que quer depois empreender, que ela começasse como advogado associado em algum lugar. Pra pegar casca, né? Por
para poder realmente aprender, Sim. tá? Se tem uma coisa que ensina ali, é a advocacia, você tá ali no dia a dia, na É. pegada, e E, hashtag vida louca, as e coisas isso, acontecem e você tem que se e virar. isso é interessante você ter falado isso, porque é o seguinte também. Quando a pessoa ela tem a experiência de estagiar no escritório, não é a mesma coisa. Porque normalmente Uh-uh. o estagiário, ele não aprende a advogar. Ele entra, no que eu digo, ele se torna uma engrenagem da máquina escritório, entendeu? Então ele acaba que ele fica fazendo uma coisa só o tempo inteiro, na maioria das vezes. É óbvio que existem escritórios que já pensam na pessoa do estagiário, já entrando num plano de carreira do escritório, se tornando advogado e realmente fazendo parte, até às vezes como sócio do escritório, e aí você Sim. tem mas aí vai muito da cabeça dos advogados que estão gerindo o escritório, e é raro você encontrar esse tipo de advogado. Então o estagiário, ele, mesmo estagiando ali no escritório, muitas das vezes ele também não aprende a advogar. E aí quando ele se É, torna advogado e ele passa a trabalhar, às vezes, para um outro escritório, aí sim ele tem a verdadeira noção do que é advogar, porque aí ele tem o contato com o cliente, porque ele tem que se comunicar sim. para fazer uma peça, uma defesa, uma inicial, às vezes tem que se comunicar com as testemunhas para uma audiência se Mas preparando. deixa eu quebrar um paradigma aí com relação a essa questão do estagiário. Por quê? Na época, aí depois que eu tava nessa minha empreitada aí sozinha não, tinha dois colegas lá de Vila Velha, o Eloy e o Anderson, mas eu ainda não achava que eu estava ali encaixada, eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente para continuar ali, eu precisava fazer alguma outra coisa, então eu tive que dar dois, três passos atrás, falando financeiramente falando, para poder ser advogada associada. Aí eu comecei a mandar muito currículo, e aí foi onde eu comecei ali a advocacia mesmo, que eu comecei a atuar em processos trabalhistas, lá era contencioso de massa trabalhista, né? Uhum. Mas aprendi muito, muito mesmo. E foi lá que eu percebi que quando eu tive, que eu queria mais. Que você Eu já não queria. absorveu todo um conteúdo, você já se sentia mais tranquila na questão da advocacia e você falou, agora eu acho que é uma hora boa de... Eu queria me arriscar. Exato. Exatamente. E aí é o que eu falo, né? Assim, as coincidências ou não da vida, que aí eu sempre conto essas histórias para as pessoas, né? Eu falo assim que a minha sócia hoje era minha chefe. Então, às vezes, as oportunidades estão nos lugares onde a gente menos imagina. E aí, eu não sei também se o pessoal tinha preconceito comigo porque eu era mulher ou só porque eu tinha muita proximidade com ela, porque a gente é muito parecida, mas o pessoal achava que eu era privilegiada lá dentro, eu trabalhava igual uma cachorra É, e o povo achava que eu era puxa-saco da chefe, entendeu? Eles nunca me viram tomando esporro. porque você Mas eu acho que como trabalhava, eu você... aguentei o. Porra, mas é óbvio, é impressionante. A pessoa é igual aquela fala assim: você tem sorte enquanto trabalha, né? Você parou de trabalhar, parou de fazer o seu, a sorte vai embora. Impressionante, entendeu? É isso, porque você tá ali trabalhando, as pessoas estão vendo você trabalhando e você ainda. Óbvio, se você trabalha bem, você se destaca, então mais natural, É. né? E aí, Léo, se eu pudesse falar assim sobre essa perspectiva feminina que eu estava falando antes, né, que às vezes as mulheres elas têm muito receio por conta da questão financeira, por conta da questão da maternidade. Eu acho assim que hoje tem um caminho, um leque de opções dentro da advocacia. Eu acho que a mulher ela não pode ter medo de seguir o seu caminho, de assumir, entendeu? Eu falo assim, não, eu sou dona do meu próprio negócio e eu tenho plenas condições de seguir e trilhar o meu caminho, sem necessariamente tem que ser, né, tem que depender do marido para poder montar sua estrutura. Sim, Não que eu ainda não tenha tido o suporte do Douglas, tá? Eu sempre falo isso com ele, eu falo com ele que ele foi o meu maior motivador para entrar na advocacia.
É, com E é certeza, até hoje, né? com certeza. E assim, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, de rede social, eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de crescer profissionalmente na advocacia. A gente fala de advocacia, mas em qualquer ramo profissional, entende? Porque as pessoas hoje têm acesso a uma ferramenta que as pessoas antes não tinham. Então você não tinha como mostrar o seu trabalho para as pessoas e hoje tem. Então, assim, Muito legal você falar essa questão da rede social. E eu vou te passar aí que é uma outra coisa que eu vejo muito. Eu não vejo tanto homem falando sobre isso, mas talvez seja, também teve a questão da pandemia, talvez seja o meio qual eu convivo, eu não percebo tanto isso, mas mulheres se comparam muito. E as mulheres, quando elas se comparam, elas têm uma tendência de se comparar e puxar para baixo, né? Tipo, poxa, eu não consegui. Ai, fulano faz, já, fulano tem aquela história, né? Você quer comparar a história da fulana que é igual agora se uma pessoa que está começando na advocacia chegar para mim e falar assim: "Nossa, mas a Mayra tem 34 anos, já ampliou uma sede, já abriu uma segunda empresa, já tá". Mas a pessoa não vê todo o histórico que tem por trás disso, entendeu? Não tem muita história, tem toda uma construção com relação a isso. E assim, eu vou dizer o que eu falo sempre para as meninas lá no escritório. A rede social, ela é um meio para um fim. Ela não é um fim em si mesma. perfeito, perfeito. Claro que você tem pessoas que elas são criadoras de conteúdo e elas vivem disso, os digitais influencers, ganham dinheiro, e aí eles têm toda essa perspectiva. É uma bela ferramenta se você souber utilizar com certeza para divulgar o seu trabalho, para você conseguir monetizar. Mas existem outras formas de você conseguir fazer isso, de você criar a sua autoridade, entendeu? De você falar, colocar o seu nome ali como autoridade dentro daquele ramo, que não é somente a rede social. Sim, Então, às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, Fábio, foi uma época que você estava direto na rede social, realmente". E aí depois eu parei para ter uma reflexão e falei assim: poxa, esse negócio tá, eu tô ficando ansiosa, eu tenho que estar fazendo trem toda hora, e assim como você, eu que faço as coisas, né? Eu vou lá no Canva, eu que mexo, eu que faço as artes, faço os negócios. Tudo. E eu tava vendo que aquilo tava me fazendo mal. Aí eu falei: você quer saber do negócio? A minha autoridade vem de outros lugares, né? Vem de outras situações. Então, assim, não que eu não estou desvalorizando a ferramenta, mas assim, isso também tem que te fazer bem. Você tem que estar bem enquanto você está fazendo aquilo ali. Se aquilo ali está te gerando um mas sentimento ruim, está te é, gerando um estresse que não, eu não é acho, aquele estresse que te faz vontade de continuar, tá? eu É aquele acho, estresse. eu acho que as pessoas ainda não aprenderam o que é a rede social e para que ela serve. Vou explicar. As pessoas, elas não, elas acham que elas postando, elas começam a rede social, nunca é para fim profissional. A gente começa na rede social porque a gente quer Isso aí. postar foto nossa de boteco, de praia, de amigo, É, de o farra. Instagram começou assim, né? Exato. Então Era assim, só para postar foto. exato. E aí a pessoa vai crescendo, e aí quando eu digo crescendo, ela vai faz a faculdade, se forma, começa a trabalhar, ter uma vida profissional, aí ela começa a fazer as mesmas coisas que ela fazia no pessoal, ela começa a fazer no profissional. E quer que o resultado seja o mesmo, quando não tem, não nunca vai ser. Entendeu? Uh-uh. Você tem que ter uma estratégia completamente diferente para quando você trabalha na rede social profissionalmente. Você tem o post é completamente diferente. Você sabe disso. Eu vejo você, o seu Instagram. Você fala que não tá mais postando, mas você tá ativa todo santo dia. É, de Tá vez em sim. quando eu boto alguma coisinha. Tá sim, tá sim. Entendeu? E aí você percebe quando a pessoa ela usa profissionalmente bem feito da pessoa que não usa. Vou dar um exemplo. Você faz um conteúdo
que é muito informativo, mas não só informativo. Quantas vezes eu já vi você abrindo caixinha de pergunta, respondendo a sua audiência, falando a sua opinião, dando a sua opinião como especialista no assunto que você está abordando. Você não está simplesmente jogando uma notícia como se fosse um jornal, entendeu? Não, não. Você está fazendo um conteúdo de fato que te gera autoridade. Outra coisa, outro erro comum, as pessoas ficam postando fotinha em fórum, fotinho com processo. Isso, você fazer esse tipo de coisa, tá tudo bem. Mas se você faz esse tipo de coisa, saiba que essa fotinha não te gera autoridade. É só para você botar, Exatamente. é só para você colocar. Eu mesmo já postei muita fotinha assim em corredor de fórum, na frente do Quem tribunal. nunca, né? Qual mulher que não colocou lá aquela lá com o pezinho Normal, balançando? normal. Ah, do pezinho balançando eu também boto, tranquilo. Mas eu boto mais porque eu quero botar. Eu sei que aquele post não vai me gerar uma autoridade. E aí que as pessoas erram, porque elas esperam essa autoridade e quando ela não vem, aí vem um sentimento ruim. Aí vem o sentimento de caramba, não acontece comigo. Poxa, olha lá fulano de tal, tem um escritório, tem uma empresa, olha só, muito bem sucedido. Poxa, por que não acontece comigo? E aí acaba que acontece o que você falou. A pessoa ela fica tendo. É o que eu percebo, tá? É o que eu percebo. E assim, eu vou te falar que eu já fiz muito isso comigo mesma, Sim, de ficar me cobrando e me comparando com outros profissionais. Mas eu comecei a perceber, eu falei assim, gente, eu tenho que parar com isso. A terapia me ajudou muito também. Parar com essa questão. Eu falei, gente, eu tenho tanta coisa, olha onde eu cheguei até hoje, eu tô ficando doida, né? E quando a chavinha virou, e as coisas começaram a funcionar de outra forma. sim. E aí, em se tratando de progressão de escritório, uma coisa que isso é um pensamento que eu e ele todos a gente tem. E aí se eu pudesse dar uma dica para todas as mulheres e para todos os advogados, advogadas aqui, vai para todo mundo que é da área da advocacia. Você tem que pensar como empresário, cara. Com Você certeza. tem isso uma vez a gente teve um feedback desse de um cliente. Ele falou assim: você sabe qual que é o grande diferencial de vocês quando vocês atuam pra gente? Vocês pensam como a gente. E pensar como empresário não significa que você vai querer lascar com o trabalhador, não, tá, gente? Não é isso, não. Porque essa não é a nossa linha de trabalho. A nossa linha de trabalho não é essa. Mas porque a gente sente na carne as coisas que de vivência ali do dia a dia mesmo, né? As coisas que a gente precisa vivenciar relacionadas à gestão. E qual que é a grande coisa relacionada à advocacia que às vezes as pessoas não se tocam disso? A gente coloca dois chapéus, né? Dois chapéus, Chapéus, isso mesmo? chapéus, Agora, chapéus. Nossa, chapéus. deu um tilt. É a hora. Que horas são agora? O cérebro já tá até dando tilt. A gente tem que fazer a gestão e a gente tem que advogar. Sim, E isso, se você não for se preparando, isso vai, lógico, durante um tempo, gente, isso é muito desgastante, tá? A gente tem que trabalhar muito. E aí é uma outra coisa que eu e Iretus a gente sempre fez, a gente sempre investiu no negócio. A gente nunca foi de ficar pegando dinheiro, de ficar esbanjando. Tanto que a gente vai fazer 5 anos de escritório, a gente já ampliou a nossa sede, porra, maravilhoso. entendeu? Maravilhoso. Ampliou a sede e sem precisar pegar. Aí também vai um outro, não que vocês não precisem pegar financiamento, mas a gente nunca precisou pegar financiamento em banco. Isso Então, também é um assim, tiro certo. Porra, maravilhoso. mas aí a pessoa não pode falar assim, eu vou receber aquele alvará, eu vou torrar tudo. A pessoa não pensa no crescimento ali, ela fica vivendo ali daquilo ali. Exato. E aí você não vê esse crescimento. Então, assim, se eu pudesse falar com as pessoas fazer, né, tipo assim, o que você fez de diferente que o Zé Couve da esquina lá não fez e, enfim, é o que a gente percebe. Às vezes a pessoa esbanja muito e depois É. não pensa a E, longo prazo, entendeu? e você falando é impressionante. Você
Aí, até voltando ao tema da nossa live aqui, que são os desafios da mulher advogada no mundo jurídico. Você não olha, você sabe que existe toda essa questão de machismo, toda essa questão de esses pensamentos ruins que o mundo jurídico coloca na mulher, questão de assédio, todos esses desafios, você sabe que existe. Só que você passa por cima. Eu não vou falar É. ignora, porque não é ignora. Você sabe que Não, existe, mas você não deixa essas pedras eu ficarem vou no falar seu que caminho. eu não. Isso aí, eu não Entendeu? ignoro porque quando acontece eu reajo, entendeu? Perfeito. Você está preparada. Não é, não é que eu ignore. É isso Exato. que eu tô falando para todo mundo, né? Assim, o que a gente estava até conversando sobre isso. Eu queria que a experiência que eu tive, ela servisse como para uma perspectiva positiva para as mulheres. Perfeito. E que elas soubessem que elas também podem, Com certeza. entendeu? Toda mulher pode, por que que não poderia? Né? E aí você tem que se cercar de pessoas próximas a você que tenham esse mesmo pensamento, porque se você se enfurnar num relacionamento abusivo, lógico, o relacionamento abusivo ele tem várias perspectivas, né? Mas às vezes não buscar ajuda, né? Tem muita gente que tem vergonha de falar que faz terapia, ou que um dia fez terapia, o que busca melhorar o seu autoconhecimento, faz um curso igual eu já fiz, né? Foram dois cursos, o curso do Tiago Alvarenga e o curso do Lucas Fonseca, são cursos que vão te aprimorando. Outros cursos, que foram cursos que eu fiz de empreendedorismo jurídico do Rodrigo Padilha, foi ele que startou a nossa cabeça assim, para essa parte de empreendedorismo, de gestão de escritório. Os primeiros módulos dele, para você ter ideia, ele fala de mindset. Então, assim, você tem que mudar a forma como você pensa o seu negócio para você poder ter crescimento nele. Com certeza. Com certeza. E ter foco. Exato. Essa parte do ter foco é muito difícil, porque às vezes as pessoas chegam querendo que você faça um negócio, e às vezes você tá ali apertado, você tá precisando do din-din, você vai fazer, o que que vai acontecer? Você vai gastar o dobro de horas que você botou um preço, e aí você às vezes vai gastar o dobro de horas, porque você não é especialista naquilo ali, entendeu? Você tem que estudar, você tem que. É, Exatamente. eu vejo muito quando você fala sobre essa questão do mindset, como que a gente sai da faculdade despreparado, né? Muito, Porque a gente sai da muito. faculdade, a gente só sabe teoria, a gente só sabe procedimento, lei, mas quando você para e você sai no mundo em que, primeiro, a concorrência é gigantesca, mas se você parar para pensar, a concorrência é grande, mas os bons advogados são muito poucos. Porque esses bons advogados têm esse mindset que você acabou de apresentar, que ele não enxerga a advocacia, o escritório de advocacia, como aquele órgão, e aí não é no sentido de estatal, é um local de resolução de problemas jurídicos. Não, o escritório é uma empresa e precisa ser gerenciado e ter um foco em crescimento, tem que ter gestão de Isso pessoas, aí. hora, toda uma questão de organização para você ter um maior aproveitamento do seu tempo. Cara, você é autônomo, o que você vende é o seu tempo, entendeu? E É isso aí, aí. como isso impacta nos seus honorários, cobrando os honorários? Poxa, por que fulano de tal cobra tão caro? Será que é porque ele é bom só? Não, é porque ele deve ter um custo gigantesco que ele precisa mensurar nos seus honorários. E se ele cobrar E não é menos, baixinho, o custo para manter um escritório não é pequenininho não, tá, não, gente? não. E se você não, e aí você para de querer captar cliente de todo jeito, porque isso é um grande erro também Aí você começa a pensar de do, forma do estratégica, né? advogado início de carreira. Ele quer captar a todo custo e às vezes ele diminui tanto os honorários dele que ele realmente paga para trabalhar. Seria melhor ele não pegar aquele cliente, porque valeria muito mais a pena. Ele iria depositar sua energia, seus esforços
às vezes em outro local que daria para ele um retorno, às vezes nem financeiro, um retorno, uma expertise para ele galgar ações em outras áreas e abarcar o máximo de conhecimento possível na advocacia dele. Enfim, muita coisa que você acabou de falar que me veio esse estalo que eu falei, caramba, olha só, que bacana que o seu mindset para mim é assim, disparado. Eu conheço muito poucas advogadas que têm um mindset, muito poucos advogados, independente do gênero, de homem ou mulher, que tem um mindset desse. E os que têm são super bem sucedidos, entendeu? Super bem sucedidos. Bom, É isso aí, meu filho. Daqui a uns dias eu vou estar na capa da Forbes, eu e Eretusa lá, ó. Eu tenho certeza Mas o disso. pensamento tem que ser esse, gente. Exato. A gente não pode se limitar, não. Exato. É por que eu não poderia? O Né? mesmo pensamento que você pensa pouco, você pensa muito. Então é melhor você pensar muito. Cansa Entendeu? do mesmo jeito. Exato. Se Cansa do mesmo jeito. você mira as estrelas. Porque se você Quem foi que errar. falou isso, gente? Que sonha. Eu acho que foi Ford que falou isso, não lembro. Você sonha grande ou sonha pequeno, dá o mesmo trabalho. Dá o Então, mesmo você sonha trabalho. grande Sonha grande. Porque vai que você acerta. correr atrás da. Vai que você Né? consegue. Porque isso aí atrai as coisas, né, cara? Exatamente. E assim, continuando assim, isso aqui é um bate-papo, né? Querendo Com ou não, são dois certeza. amigos que estão trocando ideia Muito. aqui. 100%. É, e se eu pudesse falar dentro, aí eu vou falar assim, né, da perspectiva que eu tenho lá do escritório com relação à nossa área de atuação e o que a gente utiliza ali para poder trazer um ambiente de trabalho mais saudável para todo mundo e aí em especial para as mulheres. E você implantar um canal de denúncia, que tem muita gente que acha que para você implantar um canal de denúncia é um negócio fora de série, e não é, existem ferramentas simples de você fazer isso. Você ter um controle ali do absenteísmo, que é você vê lá, poxa, a pessoa às vezes está apresentando, a mulher está apresentando ali um monte de atestado com os mesmos, às vezes com o mesmo CID, com o mesmo motivo, e você está vendo que a pessoa que tinha uma super produtividade está caindo. Então, às vezes, isso é um indicativo de que a mulher está sofrendo algum tipo de assédio. Com Não só a certeza. mulher, tá, gente? Qualquer empregado dentro da empresa. Sim. Mas isso para a mulher ela sente muito receio com relação a fazer essas denúncias. Eu acho que o medo do julgamento que é muito grande, entendeu? Né? Eu vou falar assim, mas eu vou falar isso, será que vão acreditar em mim? Vão me perguntar com que roupa que você estava vestindo? Será que você não era você, não estava com um decote muito grande? E Né? E aí por advogado. isso que ele ficou. E existe isso ainda, né, cara? Principalmente Existe, você está existe, falando de uma questão existe. de relação de emprego, né? Mas na advocacia, a advogada sendo subjugada, às vezes, por conta de estar vestindo uma roupa Mas, gente, XYZ, qual o problema? tatuagem, 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 nossa senhora. Entendeu? É uma né? série de desafios que a mulher ela tem que Porque enfrentar. o homem com a tatuagem é massa, a mulher fica legal, esquisito isso Exato, aí, exato, é complicado. entendeu? É complicado. A Mayra, mulher, isso não combina com mulher. eu tenho que falar uma coisa. Já tá quase dando uma hora de live. A live tá sensacional. Então, assim, Arrasou. pra gente não ficar Encerrar. se despedindo na correria, que nem foi na terça-feira, que eu perdi o time, e aí quando eu vi o Instagram fez assim, ó, vlum, acabou. Entendeu? Já aconteceu isso comigo. Eu vou querer encerrar hoje a live te agradecendo muito por você ter aceitado o meu convite. E eu já digo, vamos fazer outras lives, você vai estar aqui Com certeza. convidada. E esse cara que fez o joinha aqui agora, ó, Douglas, tamo junto, meu parceiro. Mozão. Cara, que saudade que eu tô de vocês. Quando esse tempo de pandemia passar, com certeza a gente vai fazer o nosso rockzinho de novo. E é isso, queria agradecer a sua presença, te convidar já para futuras lives.
Falando sobre outros assuntos, quero falar com você sobre prática trabalhista, que eu quero usufruir dessa expertise sua, que eu sei que você ama falar Fechou? também, falar sobre prática Amo. trabalhista, como é que se porta em audiência, aquela coisa Acho que tem toda. uma outra visão. Eu costumo dizer que existe hoje uma advocacia que vai além do contencioso. Então, muito mais do que você saber só se portar na audiência, você tem que saber se portar com o cliente, né? Eu sempre falo lá no escritório, as meninas ficam me sacaneando. Eu falo assim, vocês têm que parar de pensar no problema, começa a pensar na solução. Com Tira o certeza, foco do problema. Vocês estão enfurnados no problema, vocês estão patinando. Vocês não com estão saindo do certeza. lugar. Aí, de vez em quando você pega assim, eu tenho que pensar, eu tenho que parar de pensar no problema, eu tenho que pensar na solução. Então, assim, existe uma advocacia que ela vai além assim do contencioso, mas que a faculdade realmente não prepara, né? Perfeito, Então, perfeito. se eu pudesse falar qualquer coisa para alguém, é o seguinte: não torra o dinheiro toda uma vez, tá? Não tenha medo pelo fato de você ser mulher. Pense a longo prazo, tá? E estude, se prepare, né? Entenda sobre gestão de negócio, gestão de escritório, procure um curso e vá aprendendo, ler livro, enfim, e por aí vai. Né? Se Com eu pudesse certeza. botar assim, fazer um resumão, seria isso aí. Pô, super bacana, Lara. Tô falando da minha patroa, já tô com saudade dela, então eu acho que tem que dormir, tem a hora mesmo. Muito obrigado, Mayra, mais uma vez. Lembrando, lives todas terças e quintas, 10 da noite, para você que está acompanhando até agora essa live. Obrigado pela participação de todo mundo que está vendo aqui ao vivo. Essa live vai ficar no meu IGTV e acompanhem, se inscrevam curtam, né? Sigam o Curta, Instagram. compartilha, Isso, salva. é isso aí. Curta, compartilha, dê joinha, faz É isso aí. sinal de fumaça, o que você quiser, tá bom? Duplo twist escarpado e vai Duplo embora. do Isso aí. escapado, vambora. Então é isso, Mayra, obrigado, boa Saudade, noite, tá? Manda beijo pra minha saudade. filhada Vou e pra mandar, Helena também. vou mandar. Grande beijo. Beijo, gente. Beijo pro Espero que vocês tenham Douglas também. gostado. Ah, todo mundo Também. amou, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.